boa noite! Começa agora mais uma edição do Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a nossa intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos mostrar a vocês o que foi notícia no Brasil e no mundo durante esta semana. O país ultrapassou mais de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. E foi assinado o contrato de transferência de tecnologia da chamada vacina de Oxford, para que ela seja produzida integralmente aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, um prédio desaba e provoca a morte de 2 pessoas. Outras 4 foram resgatadas com vida. E no Amazonas, vamos ver o impacto das cheias do Rio Negro na vida da população. Em nossos destaques internacionais, vamos a Israel. Por lá, a oposição anunciou que conseguiu formar uma ampla aliança para um novo governo. Isso e muito mais a partir de agora. Quer ficar bem informado? Então venha com a gente! Começamos esta edição mostrando como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil. Mais de 100 milhões de doses da vacina já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. No Momento Saúde, você confere o que tem sido feito para combater a doença em todo o país. Nesta semana, o Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas para o Programa Nacional de Imunizações. Até o fim do ano, o investimento do governo federal para a aquisição de vacinas contra o coronavírus é de quase 30 bilhões de reais. Mais de 600 milhões de doses foram encomendadas para serem entregues em 2021. 18 dos 28 grupos prioritários já receberam pelo menos uma dose da imunização. Os trabalhadores da educação vão ser contemplados nessa etapa de distribuição de junho. Até o final do mês, o Ministério da Saúde espera receber dos laboratórios cerca de 40 milhões de doses. Também começou a vacinação de aeroviários e trabalhadores portuários. O Ministério da Saúde antecipou a imunização desses profissionais por conta da circulação da cepa indiana. E eu agradeço muito essa vacinação para os aeroportuários, aeroviários, aeronautas, porque é muito esperada por todos nós. O ministro da Saúde esteve no Fórum de Investimentos Brasil 2021. Marcelo Queiroga lembrou à plateia formada por investidores que mais de 40 milhões de brasileiros tomaram pelo menos uma dose da vacina. Segundo estimativas do Banco Mundial, um cenário positivo de controle bem-sucedido da pandemia, com um processo rápido de vacinação. A economia global poderia crescer em quase 5% em 2021. No início da semana, Queiroga entregou concentradores de oxigênio em Caruaru, no interior de Pernambuco. Mais de 5 mil aparelhos vão ser distribuídos para as regiões Norte e Nordeste. O Brasil vai dar início à fabricação 100% nacional da vacina da AstraZeneca. O presidente Jair Bolsonaro assinou na última terça-feira o contrato para transferência de tecnologia para a Fiocruz. Inclusive o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, atualmente importado da China, vai passar a ser produzido aqui. A previsão é de que as primeiras doses inteiramente brasileiras sejam entregues em outubro. O investimento é de cerca de 2 bilhões de reais. Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se eu não me engano, é o 5º ou 6º país do mundo que passa a produzir o IFA e brevemente, nós podemos até estar exportando essa vacina. A Organização Mundial da Saúde aprovou nesta semana o uso emergencial da Coronavac no combate à Covid. É a 6ª vacina a passar pelo crivo da OMS. Desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, o imunizante é produzido no Brasil pelo Instituto Butantan. Segundo a OMS, os requisitos de fácil armazenamento tornam a vacina gerenciável e adequada para cenários de poucos recursos. O Butantan fez um estudo na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, para verificar a eficácia da Coronavac. 95% dos moradores foram vacinados e houve uma queda de 80% de casos sintomáticos e de 86% nas hospitalizações. A propagação do vírus só foi contida quando 75% dos moradores do município receberam um imunizante. E os Estados Unidos vão doar 25 milhões de doses de vacina contra a Covid-19.
O Brasil está na lista da América Latina, que vai receber 6 milhões de doses para dividir entre 14 países. A maior parte desses imunizantes vai ser distribuída por meio do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. Esse é o primeiro lote de um total de 80 milhões de doses de vacina que serão doadas pelos Estados Unidos até o fim deste mês. Os imunizantes distribuídos são da AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Agora vejam essa notícia. Na Bahia, o Laboratório Central investiga casos de bebês que nasceram com anticorpos para a Covid-19 depois que as mães foram vacinadas na gravidez. Veja na reportagem da nossa afiliada TVE da Bahia. Patrícia vive a alegria de ser mãe pela segunda vez, mas esta nova experiência veio cercada por um dilema. Grávida no meio da pandemia, a médica teve dúvidas sobre tomar ou não a vacina contra a Covid-19 durante a gestação. A gente realmente viu que o risco da doença seria muito maior do que o risco de qualquer tipo de efeito em relação à vacina. Matheus veio com saúde e os anticorpos contra a Covid-19. Resultado das 2 doses da vacina da Oxford, tomadas pela mãe. O caso é o terceiro no país e vai ser acompanhado pelas autoridades sanitárias da Bahia. Precisamos saber por quanto tempo esse anticorpo ele permanece no bebê, tá? Então, hoje é importante, qual o grande ganho nesse achado? É saber que a mãe que completou o esquema vacinal com a primeira e com a segunda dose, e ela completou 16 dias antes do Matheus nascer, e que o Matheus já nasceu com esse material genético que foi passado. Além do pequeno Matheus, outros 2 bebês, um de Santa Catarina e um do Acre, demonstram que a vacinação de gestantes deve ser encarada como prioridade pelas autoridades públicas sanitárias de todo o país. E a lista de recém-nascidos imunizados está aumentando. Vitória e o marido resolveram fazer um exame de sangue no pequeno Ravi, que tem menos de um mês de vida. Pai e mãe tiveram Covid e também tomaram a vacina na cidade de Irecê, a cerca de 500 quilômetros de Salvador. Quando veio o resultado do exame do bebê, o alívio. Quando deu o teste positivo, o IgG positivo, a gente ficou super surpreso e feliz ao mesmo tempo. Agora vamos ver como foi a CPI da pandemia no Senado Federal numa semana mais curta. Por causa dos feriados, os parlamentares ouviram apenas 2 pessoas, a médica Nise Yamaguchi e a infectologista Luana Araújo. Os trabalhos na comissão na terça-feira começaram com o depoimento da médica Nise Yamaguchi. Ela foi convidada a depor na condição de testemunha por defender o tratamento precoce contra a Covid-19. Nise negou fazer parte de qualquer grupo ligado ao governo, mas confirmou ser colaboradora eventual do Ministério da Saúde. Isso foi feito dentro do ambiente técnico do Ministério da Saúde, com quem eu tive a oportunidade de conversar diversas vezes. E que, na realidade, eu sempre fui muito bem recebida por todos os governos com quem eu estive colaborando cientificamente. No caso do tratamento precoce, a médica disse que houve eficácia positiva no Brasil e afirmou que teve perseguição política contra o tratamento. Houve a perseguição até de médicos que estavam prescrevendo os medicamentos, excluindo a autonomia do médico ou a soberania do médico. Então, houve, sim, uma perseguição política. Na quarta-feira, a convidada na CPI foi a médica infectologista Luana Araújo. Ela foi escolhida no mês passado para assumir o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19. Mas 10 dias depois do anúncio, ficou sabendo que a nomeação tinha sido cancelada. Honestamente, não me foi comunicada qual foi a razão pela qual a minha nomeação não foi aprovada. Eu simplesmente fui comunicada de que, infelizmente, essa nomeação não sairia. Luana Araújo informou à CPI que foi o próprio ministro da Saúde quem avisou que sua nomeação não sairia. O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado. E a quinta-feira desta semana começou com uma tragédia no Rio de Janeiro. Um prédio de 4 andares na comunidade de Rio das Pedras, construído de forma irregular, desabou e provocou a morte de 2 pessoas. Vamos ver na reportagem. Quando ouviu o barulho do desabamento, Dona Cícera conseguiu juntar algumas roupas numa sacola e esperar. Quando eu abri a porta, só vi aquela poeira e o fogo subindo.
Aí eu fiquei em desespero, eu falei, meu pai do céu, a casa caiu, achei até que fosse do meu sobrinho. Era muita gente gritando, chorando, as pessoas querendo entrar para poder ajudar, mas não podia. Outros moradores do prédio em frente, que conseguiram sair do local, estão com as marcas das escoriações. Você escutou um estalo e de repente tudo desmoronou. Foi uma coisa que aconteceu de imediato. A gente tentou correr, aí machuquei um pouquinho a perna, mas graças a Deus os ferimentos leves. Não estou sentindo nada, só as coisas que tá lá, né? Com o desabamento do prédio e do poste de energia, houve um incêndio que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O resgate foi dificultado pela proximidade das casas e dos fios de energia. Cães farejadores foram utilizados para a ação. Familiares das vítimas buscavam informações. O desabamento aconteceu durante a madrugada. Moradores disseram ter ouvido estalos às 2h30 da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h20. Aqui embaixo, perto do prédio que desabou, funcionava uma lan house. Todos os jovens foram retirados do local. Depois de horas de buscas, bombeiros resgataram 4 pessoas, que foram levadas para hospitais. Também resgataram os corpos de uma criança de 2 anos e do pai dela. As causas do desabamento ainda são apuradas. De acordo com a Defesa Civil, a construção era irregular. A gente está fazendo uma operação por dia. Ninguém vai construir mais nada nessa cidade de maneira irregular. Essa fiscalização tem que ser integrada da Prefeitura e do Estado. Não adianta falar é de um, é de outro. O problema é de todos nós em conjunto. Agora prestem atenção nesta informação. Desde a última terça-feira, aposentados e pensionistas do INSS voltaram a fazer a prova de vida para não ter os benefícios bloqueados. Este procedimento, que estava suspenso por causa da pandemia, serve principalmente para evitar fraudes. Vamos ver na reportagem. De março de 2020 até maio de 2021, o INSS liberou os pagamentos dos benefícios sem a checagem da prova de vida por causa da pandemia. O objetivo era evitar aglomerações de pessoas nas agências bancárias. Mas a partir de agora, o Instituto retoma a rotina de bloqueios e suspensões de pagamentos. Portanto, quem não fez a prova de vida precisa regularizar a situação. A partir do mês de comprovação, o beneficiário tem um prazo de até 3 meses para realizar a prova de vida. E caso não o faça, o seu benefício fica suspenso até que seja feita a comprovação. Na página do INSS, o segurado pode se informar do cronograma para o procedimento. Para quem mora no exterior, uma das alternativas é fazer a prova de vida por procuração. Existem diversos canais para os beneficiários. Então, as pessoas que têm a carteira de motorista digital ou que fizeram seu recadastramento por biometria junto ao TSE, essas pessoas podem fazer o procedimento via aplicativo do Meu INSS. Outro grupo pode fazer direto nas suas instituições bancárias. Você viu aqui em nossos telejornais que mais de 55 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas à de escravos no Brasil nos últimos 25 anos. Em 2020, foram mais de 900 resgates. A exploração do trabalhador está espalhada pelo país e quem fiscaliza o trabalho escravo diz que a pandemia piorou a situação. Os números da exploração são de um observatório criado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Em 2020, foram mais de 900 pessoas resgatadas, a maioria dos casos no campo. 17% das vítimas estavam em atividades de produção florestal, 15% no cultivo do café e 10% na criação de bovinos. Na indústria e serviços, atividades mais urbanas, 10% foram encontrados no comércio varejista, 7% na montagem industrial e 5% na construção civil. As cidades com mais pessoas resgatadas desde 1995 ficam no Pará e no Maranhão. Já no ano passado, houve mais resgates em Minas Gerais, Distrito Federal, Pará, Goiás e Bahia. Entre as principais causas que configuram o trabalho escravo está a condição extremamente precária a que o trabalhador é submetido. Alojamentos com péssimas condições, falta de água potável, alimentação e banheiros inadequados caracterizam essa situação. E os especialistas da área alertam que casos assim podem aumentar ainda mais com a pandemia. Quanto pior o cenário econômico, quanto mais fragilidades sociais nós tenhamos, né, enquanto sociedade, mais propícias estão a sociedade está para situações de exploração.
No próximo bloco, você vai ver como está a situação dos municípios do Amazonas que foram atingidos pelas cheias dos rios. Não saia daí, voltamos já. Agora a gente fala sobre a cheia do Rio Negro no Amazonas. A situação por lá ainda está bastante complicada. Para se ter uma ideia do impacto, apenas 4 dos 62 municípios amazonenses não foram afetados. Para ajudar a comunidade, 4.000 cestas básicas vão ser distribuídas para produtores rurais afetados pelas inundações. A cheia deste ano no Amazonas ultrapassou a marca histórica de 2012. O Rio Negro atingiu a marca de 29 metros e 98 centímetros. O nível da água representa a perda da produção dos ribeirinhos. Com a terra submersa, não há como plantar. Para amenizar o sofrimento, o governo do Amazonas entregou 210 cestas básicas para moradores da comunidade do Baixio, em Iranduba, a 31 quilômetros de Manaus. Todas as ajudas bem-vindas na situação dessa que a gente está passando, com a dificuldade terrível que está aí através da enchente dessa aí, que está aí os agricultores, como é que estão se atando numa enchente dessa. As cestas básicas são parte de uma iniciativa federal lançada nesta terça-feira, a Agrofraterno. E o Amazonas foi o primeiro estado a entregar os alimentos. Além de Iranduba, outras 14 comunidades do município de Altazes vão receber cerca de 2.000 cestas básicas. E os sindicatos de Manacapuru receberão 1.000 cestas básicas. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu no primeiro trimestre deste ano e voltou ao patamar de 2019, período anterior à pandemia. E os 3 principais setores da economia, agropecuária, indústria e serviços, tiveram alta. Vamos conferir. Os números divulgados pelo IBGE revelaram que no primeiro trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto cresceu 1,2%, em comparação com os 3 últimos meses do ano anterior. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o crescimento foi de 1%. Como a economia caiu muito fortemente na pandemia do ano passado, e esse ano, o avanço da vacinação, o avanço dos protocolos e o próprio aprendizado de como se proteger durante a pandemia estão protegendo um pouco mais a economia, é possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores. Todos os setores do PIB tiveram desempenho positivo no início de 2021. A indústria subiu 0,7%, os serviços 0,4%. E, mais uma vez, a agropecuária foi o principal motor do PIB, com um crescimento de 5,7%. O Produto Interno Bruto do país voltou ao mesmo patamar do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia. Outra boa notícia foi o aumento dos investimentos nos setores de produção de máquinas e de equipamentos, o que representa um sinal de otimismo dos empresários. O cenário externo, com a alta do preço das commodities, como a soja e o minério de ferro, pode contribuir ainda mais para o fortalecimento da economia brasileira. Já no cenário interno, os economistas dizem que o avanço das reformas no Congresso e da vacinação são fundamentais para manter a trajetória de crescimento do PIB. Tem que fazer a reforma tributária, né? Tem que fazer algumas outras para também auxiliar na consolidação fiscal e você ter um arrefecimento da inflação que vai fazer com que os investimentos privados sejam retomados. O Fórum de Investimentos Brasil 2021 reuniu mais de 100 países e executivos de empresas nacionais e estrangeiras para discutir o ambiente de negócios no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que o país oferece oportunidades únicas de investimento. Na abertura do fórum, o governo federal apontou aos investidores estrangeiros a capacidade do país de oferecer um ambiente de negócios seguro e lucrativo, com grande mercado interno, potencial de energia renovável e agricultura sólida na principal economia da América do Sul. Retomar o crescimento e promover o desenvolvimento sustentável, o governo brasileiro trabalha pela abertura de nossa economia, pelo fortalecimento da segurança jurídica, pelo aperfeiçoamento do ambiente de negócios e pela transformação do Brasil em um dos países mais atraentes do mundo para investir.
Representantes de 101 países participam do que é considerado o maior evento de investimentos estrangeiros da América Latina. O presidente Jair Bolsonaro destacou que com o fórum devem ser apresentados 60 projetos de investimentos estrangeiros ao país. Espera-se que o país receba aproximadamente 50 bilhões de dólares em investimentos e gere 22 mil empregos entre 21 e 22. Jair Bolsonaro também destacou que a pandemia da Covid-19 não compromete a segurança do país em receber investimentos. A atual crise sanitária enseja preocupações, mas não tem o poder de comprometer o longo prazo de uma das maiores economias do mundo. O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo o mundo por suas potencialidades. Uma comitiva brasileira vai aos Estados Unidos para conhecer de perto os sistemas de segurança, as redes privativas de dados e os modelos regulatórios da internet 5G. A demanda por internet aqui no Brasil cresceu 40% no ano passado. O governo brasileiro quer se inteirar de modelos na internet de quinta geração que ofereçam segurança para o cidadão e que promovam inovação econômica e crescimento sustentável. Neste ano, a comitiva liderada pelo ministro Fábio Faria já conheceu as tecnologias 5G usadas na Europa e na Ásia e segue agora para os Estados Unidos. Além da equipe do Ministério das Comunicações, a comitiva será integrada por representantes da ABIN, dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores e de ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU, que está analisando o edital do leilão do 5G no Brasil. Na agenda, encontros com investidores americanos do setor e visitas a redes privativas, sistemas de segurança em tráfego de dados e de informações estratégicas. Todos os países que estão realizando o leilão, eles estão fazendo a rede privativa. É uma rede privativa que entra ali Forças Armadas, governo federal, o judiciário, o legislativo, e isso eu diria que vai ser o futuro dos leilões 5G. Em nosso giro pelo mundo, você vai ver que a oposição israelense anunciou que conseguiu formar uma ampla aliança para um novo governo. Se esse acordo for validado pelo Congresso, o atual ministro Benjamin Netanyahu vai deixar o poder depois de 19 anos no cargo. Veja essas e outras notícias internacionais. A aliança foi costurada pelo centrista Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid, que foi o segundo mais votado nas últimas eleições. Ela reúne um grupo improvável, o partido de extrema-direita Yamina, de Naftali Bennett, um conservador e religioso, siglas de esquerda e até partidos árabes israelenses, em um momento em que Israel e palestinos vivem um pico de tensão. O objetivo é tirar Netanyahu do poder. Bennett também diz que quer dar mais estabilidade ao país. Israel teve 4 eleições nos últimos 2 anos. Se a oposição não tivesse anunciado o acordo, o presidente provavelmente convocaria um 5º pleito. Em Israel, a população elege 120 parlamentares e o partido que tem maioria ou forma uma aliança com maioria tem o direito de indicar o primeiro-ministro. Mas, com a fragmentação política dos últimos anos, nenhum partido vem conseguindo formar esse governo. O partido direitista de Netanyahu, Likud, perdeu o apoio do Israel Nossa Casa, liderado por Aviador Lieberman, que o ajudava a se manter no cargo. Pela nova aliança, costurada por Yair Lapid, Naftali Bennett assume o governo por 2 anos e depois cede o cargo a Lapid. Naftali Bennett tem 49 anos, é um milionário do ramo de tecnologia e defende a ocupação de territórios palestinos. Já Yair Lapid é um apresentador de TV de 57 anos, de centro. A ministra de Relações Exteriores de Gana, Shirley Ayor Kor, disse que houve um acordo entre os líderes do bloco e o presidente interino do Mali, o coronel Assimi Goïta. Ficou decidido que o Mali deverá ter nos próximos dias um primeiro-ministro civil e precisa cumprir o prazo para eleições diretas no país, que se encerra em fevereiro do próximo ano. Na semana passada, o presidente do Mali, Banedal, e o primeiro-ministro Mokhtar Ouani foram presos e tiveram que renunciar.
O vice-presidente, o coronel Assimi Goïta, que assumiu o governo, disse que o motivo teria sido a tentativa do presidente de mudar integrantes dos ministérios sem consultá-lo. Nidal e Ioane ocupavam o governo provisoriamente depois que militares derrubaram o ex-presidente do país, Ibrahim Boubacar Keïta. Eles assumiram o poder para evitar sanções contra o Mali, mas na prática os militares tinham o controle de parte do governo. Encerramos essa edição com uma boa notícia. A cientista brasileira Ângela Vilela assumiu uma cadeira na Academia Americana de Artes e Ciências. A instituição tem mais de 200 anos. Ângela faz parte agora do mesmo time que estão Albert Einstein, Nelson Mandela e Martin Luther King. Este balão de alta pressão viaja a 33 quilômetros de altitude para detectar raios cósmicos. O experimento faz parte de um projeto mais ambicioso de lançar um satélite. A gente consegue botar telescópios em balão. O balão sai, no nosso caso, da Nova Zelândia, dá voltas pelo sul, pelo Oceano Sul, e a gente consegue mostrar que tudo que a gente propôs para a missão espacial vai funcionar mostrando pelo balão. O trabalho da Ângela, há mais de 30 anos no campo da física de astropartículas, foi reconhecido em uma mesma semana por duas importantes instituições dos Estados Unidos. Além da Academia Americana de Artes e Ciências, a cientista brasileira se tornou membro da Academia Nacional de Ciências. Feliz pelo reconhecimento, foi a busca por respostas que direcionou a carreira de Ângela até aqui. Mulher, brasileira e cientista de destaque, ela vê com alegria a participação feminina cada vez maior na área científica. É muito bacana poder chegar na minha idade e ver que hoje, no doutorado da divisão que eu sou a decana, temos 40% de mulheres entrando para o doutorado em física, estatística, matemática, quando eu junto todo mundo. A nossa edição do Resumo Brasil chegou ao fim e a gente se despede com imagens de 4 igrejas mineiras que estão na lista das 10 mais belas do país, eleitas por uma agência espanhola. A Igrejinha da Pampulha, em Belo Horizonte, a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, a Basílica Senhor do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, e a Igreja Nossa Senhora do Ó, em Sabará. A gente se encontra no próximo sábado, às 9h30 da noite. Tchau!